A pandemia pela qual estamos passando já deixou marcas em vários aspectos em nossas vidas. Está afetando a dimensão social, econômica, política e principalmente da saúde. Podemos dizer que 2020 será um ano lembrado por muito tempo, por vários fatores, mas principalmente pela pandemia. É pensando na memória dessa situação que está sendo desenvolvido o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Um dos seus principais objetivos é produzir documentação histórica a partir da experiência subjetiva do isolamento social e da pandemia. A pesquisa é realizada em duas etapas. Primeiro, por um formulário online, que pode ser acessado no site do Arquivo Público do Estado, e depois serão realizadas entrevistas orais. Confira mais sobre o projeto e qual o papel da universidade em seu desenvolvimento. Conforme o título do projeto indica, trata-se de um empreendimento voltado à produção de documentação relativa à experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nós queremos incentivar que as pessoas produzam documentos e queremos contribuir por meio do conhecimento da história e da arquivologia. Por isso também é um projeto interdisciplinar. Nós queremos contribuir tanto para a produção quanto para a organização, arquivamento e disponibilização desse material. O projeto surgiu a partir de uma parceria entre o Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, a PERS, e a URGS, mas dele também fazem parte outras 10 instituições e há algumas instituições que estão se agregando ao projeto. A pesquisa ela será realizada por meio de 2 eixos. O primeiro é o preenchimento de um formulário Google e o segundo a realização de entrevistas de história oral. Esse formulário ele teve as suas questões elaboradas a partir de uma discussão entre todas as instituições envolvidas e ele é voltado para qualquer pessoa que vive no Rio Grande do Sul e que tenha interesse em contar a respeito da sua experiência. Há algumas questões que permitirão reconhecer o perfil socioeconômico das pessoas que estão preenchendo, mas a maioria das perguntas são perguntas abertas, nas quais se quer saber a respeito da experiência pessoal, familiar, afetiva, econômica, de trabalho, nesses tempos da pandemia e do isolamento. Então as pessoas terão a liberdade de responderem a partir daquilo que elas considerarem adequado de ser registrado e posteriormente divulgado. É possível preencher o formulário omitindo a identidade ou então com a revelação da identidade. O segundo eixo diz respeito às entrevistas de história oral. O que são as entrevistas? São conversas realizadas com públicos delimitados. Cada uma das instituições envolvidas delimitou um público de pessoas a serem entrevistadas e essas entrevistas serão realizadas à distância, por meio de chamadas de vídeo ou de chamadas de áudio, para evitar que se possa causar algum tipo de risco ou de dano aos participantes. No caso da URGS, nós selecionamos como o público-alvo das entrevistas estudantes de baixa renda e seus familiares. Nós vamos lançar em breve um novo formulário Google, no qual as pessoas interessadas em serem entrevistadas, sejam elas estudantes ou familiares de estudantes, podem manifestar o seu interesse. A partir das manifestações recebidas, a equipe envolvida no projeto fará uma seleção que visa garantir pluralidade dentro do grupo dos 50 entrevistados. A meta inicial é realizarmos 50 entrevistas. Então, nós queremos ter tanto estudantes quanto familiares, nós queremos ter estudantes de diferentes cursos, familiares com diferentes idades, ocupações, que vivem na capital ou no interior, e assim nós teremos uma amostra do que é a experiência de vida durante a pandemia, desse conjunto de pessoas que fazem parte da comunidade da URGS e que são pertencentes a grupos mais vulneráveis da população. A História Pública é um movimento composto por historiadores que vem refletindo sobre as nossas práticas, a nossa relação com a sociedade, as funções públicas da história, do conhecimento histórico e sobre o lugar que o passado ocupa na nossa sociedade, no cotidiano dos diversos grupos sociais. Esse movimento ele constitui um espaço de debates
que tem então refletido sobre as nossas práticas, sobre a nossa expertise. E dentro desses debates, uma das questões que vem se impondo diz respeito à necessidade de a gente produzir um conhecimento histórico mais colaborativo, mais sensível à sociedade, mais dialógico e não só mais colaborativo em termos de outras áreas, mas em termos de ser mais sensível mesmo às experiências e às demandas da sociedade. Então é evidente as relações desse campo da história pública com o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, uma vez que nos seus 2 eixos, as pessoas que participarem, elas vão ter a oportunidade, no formulário geral, de declarar, de registrar as suas experiências, as suas vivências nesse momento e também de enviar alguns documentos com fotografias, diários, e na segunda parte, das entrevistas, vai se ter a possibilidade de aprofundar um pouco mais algumas dessas experiências e vai se constituir também um importante acervo com registros históricos, para pesquisas futuras a respeito desse período que a gente vivencia agora. É importante apontar que o projeto documentando a experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul está em consonância com uma série de outras iniciativas ao redor do mundo, que também buscam compreender as diferentes formas de viver a experiência da quarentena por diferentes pessoas em todo o globo. Ainda que a maior parte dessas iniciativas tenham vindo dos Estados Unidos e da Europa, projetos similares acontecem em outros continentes, como a Ásia e a Oceania. Aqui na América Latina, projetos documentam a experiência da quarentena, estão em andamento também na Colômbia e no Uruguai. Sendo assim, é possível conhecer as diferentes formas de encarar a quarentena em nosso continente. O campo da história da saúde, ele é bastante amplo e no seu interior a gente tem várias linhas de pesquisa e formas de abordagens. Há alguns autores que se preocupam, por exemplo, com as políticas públicas de saúde relacionadas ou não ao universo do trabalho, à economia ou que remetem diretamente ao funcionamento do Estado. Há outros autores mais preocupados com a institucionalização da medicina ou a constituição de instituições científicas e hospitalares. Há também, ao lado destes, outros estudos mais raros que investigam a percepção que as pessoas têm das suas diferentes doenças e formas de cura. Essa diversidade nas formas de abordagem se refere muitas vezes a indagações que são muito próprias de contextos históricos específicos. E nesse sentido, não é muito diferente o projeto sobre a Covid-19 que nós estamos propondo, que se vê justamente inspirada por este período de pandemia. É importante destacar que o nosso projeto pretende estabelecer uma empatia com diferentes sujeitos e, portanto, deve abrir possibilidades originais para a gente conhecer como que as pessoas estão vivenciando justamente esse período epidêmico. Essa perspectiva mais subjetiva deve registrar e marcar a experiência social como um contraponto em relação àquelas outras análises que muitas vezes são quantitativas e que constroem grandes quadros gráficos ou genéricos que, ao final, levam a uma certa invisibilidade destes mesmos sujeitos. A nossa proposta é justamente se somar a essas investigações mais quantitativas, trazendo justamente esse lado mais humano e esse lado mais social. Então, nesse sentido, nós pretendemos trazer uma contribuição importante para a compreensão da nossa história, em especial para o campo da história da saúde.